Oi, seja muito bem-vindo. Parabéns, antes de tudo, por você estar assistindo essa aula Vinho Sem Censura. Essa aula que preparei para você, profissional do vinho. Você que quer, imagina, você se qualificar cada vez mais, você poder oferecer um vinho com firmeza, com confiança para o seu cliente. E para você, enófilo, eu vou evitar usar termos técnicos, mas explicando. Enófilo é o apreciador de vinho, o consumidor, a pessoa que bebe e aprecia. As pessoas confundem muito, já vou logo colocar aqui, simplificar os termos aqui para vocês entenderem. Sommelier é o profissional do vinho, é aquele que faz o trabalho do vinho. A etimologia da palavra sommelier remete à Idade Média, às pessoas que transportavam bebidas e alimentos nas carroças, tá bom? E eles eram responsáveis por provarem essas bebidas e essas comidas antes de entregar também, porque naquela época morria muita gente envenenado, muitos imperadores, reis, há relatos, né, na história. Então, sommelier, a palavra sommelier vem dessas pessoas que trabalhavam nessas carroças, levando é, essas bebidas, os vinhos e os alimentos para os lugares, tá bom? Então ficou sommelier, ficou o profissional responsável pelo vinho no restaurante, numa adega, numa loja de vinho. Sommelier, profissional do vinho. Enófilo, o apreciador do vinho, a pessoa que bebe. E o enólogo não é sommelier, nem é enófilo, ele é tudo. Ele que faz o vinho, tá? Ele que é responsável pela como que ele vai fazer esse vinho. Ele é o profissional responsável pelo vinho, desde o plantio, desde a vinificação, que tipo de vinificação, o corte. Então, essas três palavras aí que você que entrando no mundo do vinho, você tem que saber a diferença entre elas. Se você é um sommelier, se você é um enófilo ou se você tem a honra e de ser um enólogo, né? Aquela pessoa que faz o vinho pra gente. Tudo bem? Então, essa aula Vinho Sem Censura é para todo mundo. Tem uma frase que eu gosto em latim, in vino veritas. No vinho há verdade. Então, vamos trazer o mundo do vinho de forma simples e de verdade para todos vocês. Essa aula será maravilhosa. Sim, e vou ser bem claro para vocês. Mesmo que essa aula seja uma pincelada do curso que eu irei abrir, e depois eu irei mostrar esse curso, tá? Aí você fala, Marcos, você tá dando essa aula só para vender um curso? Não. Essa aula é para todos vocês. Fiquem nessa aula, aprendam, tirem tudo de importante nessa aula, que ela é de muito valor. Mesmo que você não queira depois comprar o curso, não tem problema, mas assista a aula, tá? Porque também isso é um trabalho. Isso demanda esforço, tempo, estudo, tá? Então, eu também vou oferecer um curso com mais profundidade para vocês, tá? Para ser bem claro e bem honesto com vocês. Ah, Marcos, eu não quero. Não tem problema. Mesmo que você não queira, fica, assiste essa aula que será de muito valor, tá bom? Segundo, o único Master of Wine do país, de Seu Viana Júnior, ele fala que o importante seria ensinar o brasileiro a beber com simplificação e não tornando o processo ainda mais complicado. Então, é isso que nessa aula eu quero te ensinar. Vinho sem censura. O vinho é para todos e não para poucos. Fica comigo. Vamos lá. Eu vou dizer o que iremos ver nessa super aula para vocês, tá bom? O que é vinho? É muito importante você saber o que é vinho, tá? Ah, Marcos, eu sei. Não, deixa, vamos tudo ter um início. Vamos entender o que é vinho. Vinificação, o que é o processo de vinificação, tanto em branco como em tinto. Depois vamos falar também sobre espumantes, sobre vinho fortificado. Qual o melhor vinho do mundo? Essa parte é muito importante. Pequena, simples, mas eu acho que é a mais importante para quem quer realmente entender e gosta de vinho. E não ser influenciado por outras pessoas ou comprar um vinho que não vai gostar
ou indicar um vinho só pela marca, só pelo marketing, não. Você precisa entender o que é vinho, tipo de vinificação e qual o vinho melhor, que depende da situação, depende do momento, depende para que você quer aquele vinho, tá bom? Serviços de vinho, temperatura ideal, como servir, o porquê servir dessa maneira, por que decantar, por que não decantar, né? A temperatura ideal, colocar gelo em vinho, isso cabe a cada pessoa, mas o que causa você colocar o vinho, gelo no vinho, o porquê também não tomar um vinho muito gelado, essas coisas. Serviço de vinho, bem simples e fácil de entender. E, para finalizar, curiosidades sobre o mundo do vinho, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula. Como a aula já diz, vinho sem censura, simplificando, desmistificando, precisamos entender o que é vinho. Eu vou colocar aqui na tela e vou ler para vocês o que é vinho de forma bem simples, tá bom? O que é vinho? É considerado vinho a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto de uva. Marcos, o que é mosto? Mosto é o suco da uva, tá? Quando se espreme a uva, sai o suco, sai o líquido da uva. Essa uva tem que ser sã, fresca e madura. Sim, e muito importante, é proibido a aplicação do termo a produtos obtidos a partir de qualquer outra matéria-prima. Então, vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do suco da uva. Simples dessa maneira. Se não for de uva, não é vinho. Como, por exemplo, tem um fermentado alcoólico, a cidra. A cidra é um fermentado alcoólico de maçã. Ela não pode ser chamada de vinho de maçã. Não, ela é um fermentado alcoólico, tá bom? Isso é bem importante. Isso é vinho. Agora vamos o processo de vinificação. O que é vinificação? Vou colocar para que vocês entendam. Vinificação é o conjunto de procedimentos e processos empregados para a transformação da uva madura em vinho. A vinificação em tinto inicia com a maceração. Marcos, o que é maceração? Maceração é o contato das cascas e de toda a parte sólida da uva com o mosto. Isso se chama maceração, esse contato de deixar tudo junto, fermentar junto. É a maceração dessas partes sólidas. A vinificação em branco normalmente ocorre sem a fase de maceração, tá? O vinho é espremido, sai o líquido e pode ter vinho branco de uva tinta, tá? Porque a cor do vinho, o que dá cor ao vinho tinto, está presente na casca, que é o tanino, que são os taninos e os antocianos. Então, se espreme, não deixa a casca com aquele, não deixa, espreme o vinho, não deixa em contato, em maceração e apenas vinificado só o suco da uva que não tem cor. Por isso é feito o vinho branco, tá? E pode ser uma maceração curta também utilizada para a elaboração de vinhos rosados, tá? O vinho rosado, ele fica quanto menos tempo esse líquido fica em contato com a casca, ele vai ficando menos rosado. Quanto mais tempo ele vai ficando mais rosado. E se deixar a maceração prolongar, se vai ficar um vinho tinto, tá? Caso se a uva for tinta, tá? E se a uva for branca também, não deixa também em contato com as cascas. A não ser num vinho que hoje em dia está em alta, mas é um vinho muito antigo, o vinho laranja. O vinho laranja, ele já é fermentado tudo junto e ele pega aquele aspecto alaranjado, tá bom? Já é uma vinificação antiga, como era feita na antiguidade. Vamos lá. Tipos de vinho. Simplificando. Os vinhos que a gente conhece. Tinto, branco, rosado, fortificados. Para que você entenda. Você já entendeu o que é vinho de maneira fácil. O que é a vinificação, tá? Ah, Marcos, você não ensinou o que é o processo de fermentação que acontece nessa vinificação. Verdade, não ensinei. Então, vamos lá. Esse processo se chama fermentação. O que é fermentação? É quando as leveduras, os fermentos, elas consomem o açúcar presente no suco da uva, presente na uva. Então, esse processo consiste, as leveduras consomem e o resultado é álcool e gás carbônico. É a fermentação.
A fermentação é um processo natural, tá? Desde o momento que já se esmaga a uva, ela já começa essa fermentação. É um processo natural, tanto que o vinho, a cerveja, que são fermentados, eles não têm uma data certa de quando o homem começou a consumir. Tem relatos de 5.000 anos atrás, no Antigo Egito, os fenícios, e provavelmente, sim, provavelmente quando o homem ainda era nômade ou no tempo das cavernas, esse processo ele pode ter bebido algum suco de uma uva, ter por acidente consumido esse fermentado de uva e ter bebido e se sentido entusiasmado, né? Que a palavra entusiasmado vem de 3 palavras gregas, que Deus está em ti. Então começou também muito consumo em rituais religiosos, justamente pela empolgação que dá o álcool, tá? Então o vinho, cerveja, tudo que é fermentado é natural, é um processo natural. Então as leveduras consomem o açúcar, que o resultado é álcool e gás carbônico. Isso é a fermentação que acontece na vinificação dos vinhos. Acontece essa fermentação. Vamos lá para o próximo. Tipos de vinho. Vamos falar do vinho tinto. O vinho mais consumido no Brasil e na maioria do mundo, o vinho mais apreciado, o vinho tinto. Muitas pessoas não gostam do vinho branco. Eu gosto tanto do tinto, gosto do branco, gosto do rosé. Isso depende muito do momento. Depende de onde você está. Ou você vai combinar esse vinho com o quê? Se é com a carne, se é com o peixe. Essa parte da enogastronomia. Marcos, você disse que não ia colocar termos difíceis. Não, enogastronomia é o casamento, a combinação do vinho com a comida, tá bom? Para que um ajude o outro, um não se sobressaia sobre o outro e os dois fiquem melhor. Isso é o casamento do vinho com a bebida, a enogastronomia. Vinho tinto é o tipo de vinho mais consumido no Brasil. Os vinhos tintos são produzidos por meio da fermentação do suco, extraído de uvas tintas, tá? As principais uvas usadas para fazer esse tipo de vinho no mundo, né, são a Cabernet Sauvignon. Veja bem, Cabernet Sauvignon. Isso é muito importante também, a pronúncia. Mesmo que você também pronunciar Cabernet Sauvignon, não tem problema, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas você conseguindo pronunciar as uvas, o nome dos vinhos de maneira correta, isso te dá também mais autoridade com o seu cliente, com o seu convidado, com a pessoa que você chamou para um jantar. Então é muito importante. Eu vejo profissionais, até mesmo aqui da nossa área, e pronunciar termos como uma Cabernet Sauvignon, pronunciar Cabernet Sauvignon, não é legal, tá? É bom sempre a gente procurar pronunciar de maneira certa. Ninguém vai ser bom em tudo, mas vamos aprender a pronunciar. Cabernet Sauvignon, que é a rainha das uvas tintas, tá? A Carmener, a Malbec, a Merlot, a Tempranillo. Se você pronunciar Tempranillo, não tem problema, vão entender. Mas tenta pronunciar Tempranillo, tá? A Pinot Noir, que é a pinha da noite, a uva da Borgonha. E a Syrah, que é a maravilhosa Syrah, que está presente também junto com a Grenache nos vinhos do Rhône, no Châteauneuf-du-Pape, no Côte de Rhône, entre outras, tá? Por causa da grande variedade das uvas existentes para a produção do vinho tinto, a bebida pode ter estilos e gostos muito diferentes, de acordo com as características de sua produção. Isso é o vinho tinto. Aí, como aqui no slide você viu, que ela pode ter características diferentes. Uma coisa muito importante para você entender sobre vinho. Por exemplo, eu pego a Cabernet Sauvignon, uma garrafa. Eu não bebi, conheço aquele vinho de boca, como a gente fala, eu não conheço de boca. Mas se eu tenho conhecimento sobre regiões, sobre clima, eu sei se eu pegar uma garrafa de Cabernet Sauvignon de um local que é mais quente e pegar uma Cabernet Sauvignon de um local onde é mais frio, onde tem menos insolação, a temperatura é mais amena, pode ser a mesma uva, mas são vinhos completamente diferentes. Aquele daquela região do vinho, aquele
daquela região quente, a uva ela vai amadurecer mais. Então, ela amadurecendo mais, ela terá mais açúcar. E o que é a fermentação? A transformação de açúcar em álcool e gás carbônico. Para cada 1 grau de álcool obtido no vinho, eles calculam 17 gramas de açúcar. Então, cada 17 gramas de açúcar dá 1 grau de álcool no vinho. Então, uma uva que ela amadureceu mais e ela tem mais açúcar, daquela região quente, ela vai produzir um vinho mais alcoólico e um vinho com mais estrutura também, de tanino. Aí você já entende, poxa, esse Cabernet Sauvignon é de uma região mais quente, esse é de uma região mais fria. Então esse é um Cabernet Sauvignon mais leve. Ele vai ter menos álcool, menos tanino, menos estrutura, porque a uva não chegou na maturação, não ficou muito madura, tá? E também o enólogo também resolve se ele vai passar quanto tempo em barril de carvalho ou não. Mas você tendo essa noção, região quente, região mais fria, você sabe que a mesma Cabernet Sauvignon, ela vai produzir vinhos diferentes. Uma coisa que eu acho, eu mesmo, falando de vinhos aqui, de gosto de vinho. As pessoas falam, eu não gosto de Malbec. Eu só gosto de Malbec. Eu gosto de Cabernet Sauvignon. Eu gosto de Syrah. Não, não façam isso, tá? Eu, particularmente, eu gosto da uva Merlot, tá? Mas já tomei muitos Merlot que não agradaram. Então, não é a uva que vai determinar você comprar aquele vinho, tá? Abre a mente, sai da caixa, não é a uva. Como eu disse, pode ser a mesma uva, mas dependendo da região, dependendo do tipo de vinificação, né, se passou por malolática, se colocou quanto tempo em carvalho ou não, são vinhos bem diferentes da mesma uva, tá? Porque os aromas primários, toda essa parte, ela vai mudar conforme o tipo de vinificação, tá bom? Então nunca diga, eu só não gosto de Malbec, ou eu só gosto de Malbec, eu só gosto de Merlot. Não, porque prove todos os vinhos que você puder de uvas diferentes, tá? Isso é muito importante, porque pode ser a Malbec, muito consumida aqui no Brasil, Malbec Argentina, que é de origem francesa, tá? Mas ela se deu muito bem na Argentina, porque a uva, ela é como um animal, ela tem o seu habitat. Você não pode pegar um leão e colocar na floresta amazônica, ele não irá se adaptar. O leão tem que estar na savana africana. E a uva, ela tem lugares que ela dá o seu potencial maior. Então a Malbec na Argentina, ela dá esse potencial maior, ela chega no auge dela. Tá? Mas você pode encontrar Malbec de tudo que é jeito, de tudo que é estilo, mais frutado, mais encorpado, mais amadeirado, gordo, né? Um vinho gordo que diz é aquele vinho que enche sua boca, né? Quanto também Malbec bem leve, bem frutado, fácil, ligeiro. A gente fala vinho ligeiro é que a gente toma o vinho e ele some rápido da boca. É um vinho mais fácil de beber, como que a gente fala. Então vamos evitar dizer, eu só gosto de tal uva, tá? Prove todas, tente, entenda, conheça. Você só vai conhecer, só vai ficar cada vez mais... você só vai entender e ficar melhor provando, tá bom? Agora vamos para o vinho branco. Vinho branco. O vinho branco pode ser produzido a partir de uvas brancas ou tintas, e tintas também, tá? Como eu falei anteriormente, com um método de produção distinto ao do vinho tinto, com sabor frutado e coloração mais dourada, os vinhos brancos ainda não caíram totalmente no gosto brasileiro, infelizmente, mas é um vinho muito, muito bom. Ainda o tinto é mais consumido, tá? A não ser em regiões praianas, em regiões muito solaradas, tá? Aqui no Brasil o pessoal consome muito o vinho branco, porque é propício por conta do calor, né? São indicados para serem servidos gelados e acompanham muito bem comidas leves, como queijos, peixes e frutos do mar. Entre as uvas mais conhecidas produtoras de vinho branco estão a Chardonnay e Sauvignon Blanc. Outro termo também, outra palavra também que eu encontro, que as pessoas falam Chardonnay, Chardonnay,
Sauvignon Blanc. Pessoal, evitem, principalmente se você for um profissional do vinho, tá? Se for AY no final, som de Chardonnay, Gamay, tá? Se tiver sal, por exemplo, a O é Sou, muito fácil, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Chardonnay é a rainha das uvas brancas, né? Que faz o famoso Chablis. A Sauvignon Blanc, ela tem aroma, você vai, muito característico o aroma dela de maçã verde. A Chardonnay, ela tem um aroma, se for um Chardonnay que não passe madeira, um Chardonnay, ela vai ter o aroma de abacaxi. Pode comprar um Chardonnay, abrir, colocar no nariz e pega um pedaço de abacaxi, você vai ver que o aroma é idêntico, tá? A Sauvignon Blanc, muito idêntico ao de maçã verde. E o Sauvignon Blanc, ele tem mais acidez. É um vinho com mais acidez. O que é acidez? As pessoas Sim, e as pessoas confundem acidez com a astringência. A astringência é aquela sensação quando você come banana verde, sabe? Que os taninos coagulam a proteína. Talha a proteína, né? Coagula, seca. Então, na hora que você toma, a sua saliva é proteína, então seca. Aquilo é a astringência. Acidez é o que faz a sua boca salivar. Imagina você colocando um limão na boca, não saliva muito. Então, um vinho com boa acidez, e a acidez é essencial para os vinhos. Às vezes as pessoas falam, esse vinho é muito ácido. Não, ele está falando de adstringência. Então, a gente que é profissional, você que é apreciador de vinho, entenda que a acidez e a adstringência são coisas diferentes. E a acidez é importante para o vinho. O vinho precisa de acidez, tá? Tanto para a conservação dele, como não ficar um vinho xoxo, um vinho sem sabor. Tem que ter esse equilíbrio. Acidez, álcool, tanino, precisa ter no vinho, caso tanino no vinho tinto, tá? Então a acidez da Sauvignon Blanc, na hora que você toma, você vai salivar muito. Até comecei a salivar aqui, entendeu? Tá? Então, e usem o nome correto, Chardonnay Sauvignon Blanc, ok? Tá bom? Vamos lá, vinho rosé. Vou pôr outro slide e a gente vai ver o tipo de vinho rosé. Um vinho que eu gosto muito também, eu sei que você também deve gostar, tá? Um rosé maravilhoso. O rosé é descomplicado, fácil de beber, você pode beber antes, você pode beber depois, acompanha bem saladas, canapés. E é um vinho que você pode tomar sem compromisso, tá? É um vinho para todo momento. O vinho rosado, mais conhecido como rosé, é produzido a partir de uvas tintas por diferentes estilos de vinificação, tá? Maceração, lembra que eu falei? Maceração é o contato da casca com o líquido, tá? Maceração curta, que é o contato rápido, medido em horas, tá? Então o vinho da Côte de Provence é um vinho que ele fica muito pouco, é um vinho bem rosadinho, salmão, assim, é um vinho que ele fica muito pouco em contato com a casca da uva. Você pega um rosé de Malbec, e a Malbec já é mais tânica, já tem mais tanino, ele fica um pouco mais de horas, e você pega um rosé de Malbec, às vezes bem rosado, quase chegando a tinto, né? Você já deve ter visto isso, tá? Corte, tá? O corte ele pode ser a mistura do branco com o tinto, mas o mais comum é fazer essa maceração curta, tá? Mas também pode ser obtido o vinho rosé com o corte, tá? E a sangria que é quase não se usa tanto, tá? Um destaque para a região da Provence, ó, que eu falei para você, na França, principal e mais conhecida região produtora de vinho rosé no mundo, cada vez mais apreciada pelo sabor, sofisticação e custo-benefício. O vinho rosé é considerado ideal para o verão e deve ser servido a temperatura em torno de 8 graus. A bebida é bastante prestigiada em várias regiões, harmoniza muito bem com o clima tropical. O nosso clima aqui do Brasil. Então o rosé é muito bom. E disso que a gente vai ver, isso sobre temperatura, que a gente vai ver em serviço, tá? É muito importante. Você gelar um vinho demais também, ele vai fechar. Então por quê? Eu gosto de vinho muito gelado. Não tem problema. O melhor vinho é aquele que você gosta. Mas se você apreciar o vinho na temperatura certa, com a taça adequada,
você pode fazer esse teste. Você vai beber esse vinho e vai sentir tudo que ele tem a proporcionar para você, tá? Então, se você pega um vinho rosé e gela ele como se fosse uma cerveja, muito gelado, você não vai sentir. Primeiro que vai anestesiar as papilas gustativas. Então, toma esse vinho rosé a 8 graus, tá bom? Como é indicado, para que os aromas vá soltando mais, você sinta mais os aromas, ele fique mais redondo na sua boca, tá? Ok? Isso é muito importante, tá? O cliente pede, eu quero um vinho bem gelado. É o gosto dele. Mas sempre tente explicar que ele vai apreciar e vai sentir mais os aspectos organolépticos daquela uva, né? As qualidades gustativas daquela uva na temperatura ideal, tá bom? Vamos lá para os espumantes, tá? Vamos lá para os espumantes. Bastante apreciado em celebrações e eventos, o espumante tem um crescimento cada vez mais expressivo no Brasil. Tanto que o Brasil ele produz, tá? Espumantes de altíssima qualidade. Somos muito bons em produzir espumantes, como vinho tinto, mas o Brasil está cada dia melhorando. Eu recordo que há 20 anos atrás, nos restaurantes, tinha pouquíssimos rótulos nacionais. E quando você dizia que um vinho era nacional, era brasileiro, as pessoas faziam bico, faziam cara, não gostavam. Até então também eu entendo que não era também, não era investido tecnologia, e que hoje em dia aumentou muito a tecnologia na produção do vinho nacional, né? A classificação de uvas, então teve um aumento bem expressivo e a qualidade melhorou muito, mas ainda existe sim um preconceito com o nosso vinho, tá? Sem contar dos impostos, que não tem como competir com muitos vinhos aqui dos nossos vizinhos. Às vezes você vai tomar um vinho nacional, você vai pagar mais caro do que um vinho que você vai tomar um chileno ou um argentino. Então isso também impede. Além do preconceito, os impostos também, infelizmente, ainda barram o consumo do nosso vinho nacional, tá? Mas sempre que possível, você tente apreciar os nossos vinhos nacionais. Principalmente os espumantes, que são maravilhosos. Ó, também vamos voltar aqui. Ele é um tipo... O vinho espumante, ele é um tipo de vinho produzido com gás carbônico dissolvido. Também é conhecido como um vinho com perlage, o que significa borbulhas. Aquelas borbulhas que você vê subindo é o perlage. Quanto mais fininho, menorzinho o perlage, o vinho é de mais qualidade, tá? Dica aí para vocês. Pode ser produzido a partir de 2 processos. O champenoise, que é o tradicional, ou o método clássico, tá? Pode ser chamado esses 3 nomes aí, champenoise, tradicional, clássico. E o charmat, tá? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu explicar o processo charmat e o processo champenoise, o clássico, o tradicional. A fermentação carbônica é a segunda fermentação. O que é a fermentação que eu falei para vocês? A fermentação é a transformação de açúcar em álcool e gás carbônico. No vinho tranquilo, aquele gás carbônico ele se dispersa, ele sai. Mas no espumante, ele fica pressurizado, ele fica fechado. No método champenoise, ele fica com a garrafa fechada. Então, começa o processo das leveduras novamente, fazer aquele processo. Então, o gás carbônico vai ficar dissolvido ali, retido dentro do recipiente. O champenoise é o método clássico. A fermentação carbônica é sofrida dentro da própria garrafa. É o método tradicional. E por isso é até mais caro e de melhor qualidade, tá? Que ele tem contato maior com as leveduras. Isso no futuro eu vou explicar o tempo do champanhe que fica em contato com as leveduras. Tudo isso, tá? Mas agora não, senão vai ficar muito chata e longa a aula aqui, tá? Ok? Esse é o método clássico, fermentação na própria garrafa, o método champenoise. O método charmat, que o Prosecco é produzido, por exemplo, é um método industrial, onde mais rápido eles obtêm esse espumante. É sofrida essa fermentação carbônica em tonéis de inox,
Então o processo é mais rápido, porém ele não fica com a qualidade do método clássico, o método champenoise, tá? Então tem grande diferença. Não que seja ruim. O Prosecco, por exemplo, ou muitos do método Charmat são excelentes, mas o método champenoise, o método clássico, ele produz vinhos espumantes mais sedosos, com perlages mais finos, tá? E com camadas de aroma melhor. Prove os dois, tá bom? As principais uvas que produzem os espumantes são a Chardonnay e a Pinot Noir. Eles podem ser brancos ou mais tradicionais, rosé e até tintos, tá? Não é um espumante o que eu vou falar agora, mas o lambrusco. O lambrusco, ele é um frisante. Espumante, ele tem a pressão de 6 atmosferas de gás carbônico, 6 atmosferas. E o frisante, ele tem uma pressão de 3 atmosferas. É metade do gás carbônico que tem um espumante. Você pode tomar um frisante tinto, o lambrusco. Tem um amabile, quando você vê amabile ali, quer dizer amável. Então é um lambrusco doce. Tá? Se você for procurar um lambrusco e você vê a palavra amabile, é doce, tá? Então se você não gostar de vinho doce, não compre o lambrusco que tenha a palavra amabile, ok? Vamos voltar. Apesar de muitas pessoas associarem o espumante ao champanhe, é bom dizer que as duas bebidas são diferentes. O champanhe é uma bebida produzida especificamente na região francesa de mesmo nome Champagne, a região de Champagne. Assim é correto dizer que todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é o champanhe, ok? Essa foi a primeira parte dessa aula, até onde chegamos nos espumantes. Espero que eu tenha falado de maneira fácil, que você tenha entendido. Deixa nos comentários. A segunda parte, você não deixe de assistir, tá? Apesar, como eu disse, apesar dessa aula ser uma pincelada no curso que eu irei mostrar para vocês, um curso com profundidade mesmo, onde já iremos estudar enologia, história, vinificação mais a fundo, tipos de vinho, toda essa parte de degustação analítica, como degustar um vinho, por que isso, o porquê daquilo, tá bom? Então não deixe de ver a segunda parte, que será ainda melhor, tá bom? Até lá, o vinho é para todos.